Bolsonaro foi boicotado por Biden com dinheiro injetado no Brasil. PT caçado. Pessoal, essas são algumas das notícias que eu vou trazer aqui hoje para você em primeira mão, então fica até o final do vídeo que eu garanto que vai valer a pena. A gente começa aqui o vídeo com o Mike Pence, o ex-assessor lá da Casa Branca, que trabalhou no governo Biden, compartilhando o seu constrangimento em admitir publicamente, né, para os senadores e deputados aqui do Brasil, os pecados cometidos pelo governo americano. A injeção de dinheiro desproporcional para desconstruir Jair Messias Bolsonaro e a sua eleição. Na verdade, e a sua reeleição. Além disso, a gente vai ver, pessoal, que o PT pode ter o seu registro cassado por receber dinheiro dos Estados Unidos, ou seja, dinheiro estrangeiro. E isso pode levar o partido à cassação. Além disso, a gente vai ver aqui os repórteres falando, pessoal, que parece até engraçado, mas o Bolsonaro, mesmo sem ser presidente do Brasil, ele tem um aspecto de relevância muito maior do que o atual presidente, o Lula, né, nas redes sociais e na mídia como um todo. Então a gente já começa com essa notícia, já chega aí se inscrevendo no canal, habilitando o sininho, sem mais delongas, já vamos ver aqui a nossa primeira notícia. Nos últimos 3 anos, né, Mário, que o Bolsonaro saiu da presidência da República, mas continua ali. É como se a gente tivesse 2 governos ao mesmo tempo funcionando no país, e tem alguns momentos que eu escrevo mais o nome do Bolsonaro do que para o próprio presidente Lula em matérias aqui. Eu imagino que você deve ter a mesma sensação aí nas suas colunas, Mário. Tem 2 governos aí em paralelo no país? Eu sei que nada sei, especialmente em relação ao Brasil, né? Olha, sim, é sempre o mesmo assunto, e o Bolsonaro vem dominando os últimos anos. Quer dizer, ele era notícia sempre quando era presidente, mas isso é um fato da vida, mas saiu da presidência e continua sendo o personagem mais importante da política brasileira. Ele é mais importante do que o próprio presidente da República, né? No sentido de que todos os holofotes, todos os movimentos dele são acompanhados, esquadrinhados. Essa disputa, né, com o Supremo Tribunal Federal, que começou no mandato dele e que continua agora, só que com essa moldura judicial, né? Pelo Lula é mal avaliado, o Lula não governa, essa miséria aí que a gente vê, né, em matéria intelectual e política e tudo mais, mas é que não adianta, né? Ele é o único, né? Sem o Bolsonaro, fica ele ali, né? Outros nomes, sei lá, o Tarcísio, o Ratinho Júnior, tudo mais, mas está tudo muito indefinido. Eu acho que tudo depende dessa viabilidade, você entende? Quer dizer, eu acho que eles estão à procura de um nome, né? E ao mesmo tempo, sem esse nome, claro, né? Eles vão tentar segurar ainda mais o governo, né? O Lula, o torpedeado de todas as maneiras, né? Porque fica sem definição, né? O Lula fica reinando absoluto ali. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que depende muito do jogo ali, dos nomes que surgirem, você entende? Tá todo mundo perdido, né? Essa que é a verdade. Tá sem bússola, né? Porque mesmo o Lula, não há uma garantia total de que ele será o candidato em função da idade dele, das condições de saúde dele, né? Olha isso. Eu não sei, eu olho isso aí, acho que tá uma bagunça desgraçada. Olha só, pessoal, os repórteres já não aguentam mais essa história de Lula. Pessoal, falar em Lula aqui, a gente vai ver o depoimento aqui do deputado Felipe Barros, né, falando sobre o Mike Pence, que afirmou que o governo brasileiro recebeu dinheiro, né, para que o Bolsonaro não conseguisse se reeleger, né, e além disso teve uma desconstrução desde que Bolsonaro ganhou o seu primeiro mandato, né? Vamos ouvir. E o que o aqui. Mike revelou nessa manhã é muito grave, deputado General Girão. A manipulação do debate público nas redes sociais, a censura generalizada, a censura prévia feita pelas agências de checagem, muitas dessas agências, inclusive, com parceria com o próprio órgão eleitoral do país, milhões de dólares americanos através da USAID, para tudo isso para quê? Para interferir na soberania nacional, em especial no processo eleitoral democrático do nosso país. Importante dizer que essa tentativa de interferência na soberania nacional, que, aliás, como bem ressaltado aqui, não foi apenas uma tentativa, houve uma interferência dos Estados Unidos na soberania nacional brasileira, essa sim, uma interferência, não começou hoje nem ontem. Essa interferência real que aconteceu na democracia brasileira se iniciou com o Joe Biden.
ex-presidente democrata dos Estados Unidos, e se potencializou no período eleitoral do nosso país. Chegando a ponto de que nós podemos concluir que o Bolsonaro foi vítima de um golpe internacional, golpe este feito, deputado Zé Medeiros, pelo Partido Democrata dos Estados Unidos, que interferiu diretamente na soberania nacional brasileira. Então, nós precisamos corrigir esse rumo. A Câmara precisa reagir e a Câmara sim defender a soberania nacional, porque o governo que está aí hoje, através do descondenado Lula, ele está lá graças a essa interferência do Partido Democrata na soberania nacional. Eu acho, inclusive, que essa comissão tem que avaliar a possibilidade de nós criarmos uma CPMI para investigar o dinheiro da USAID que irrigou os cofres de muitas ONGs aqui do nosso país. Para além disso, nós temos o projeto de lei das ONGs, de minha autoria, que, como eu disse mais cedo, nós vamos votar esse mês aqui na CREDEM. O relator é o deputado André Fernandes. E nós temos que avaliar juridicamente, inclusive, a possibilidade de ingressarmos com uma ação judicial pedindo a extinção do registro do Partido dos Trabalhadores. Porque a lei eleitoral proíbe que os partidos políticos recebam direta ou indiretamente dinheiro de fora do país. Se todo esse dinheiro que a USAID mandou para o Brasil, através de ONGs, foi efetivamente utilizado para interferir no processo eleitoral, nós temos um beneficiado disso tudo, que foi o Partido dos Trabalhadores e o Lula. Então, eu acho que de deliberação dessa audiência pública, nós temos essas que estão na mesa e que nós vamos, então, decidir os próximos passos a partir disso. Tá aí, pessoal. Então, o deputado Felipe Barros falando aí sobre as ilegalidades cometidas aí pelas ONGs que receberam dinheiro dos Estados Unidos para ajudar na campanha do Lula aqui no Brasil. E aqui, pessoal, a gente vê o Mike Pence, que é o ex-assessor lá do governo Biden, né, falando em constrangimento público aqui ao admitir os pecados aí cometidos pelo governo americano. Vamos ouvir aqui. É um sentimento estranho testificar entre órgãos estrangeiros em poderes legislativos sobre os pecados do meu próprio país. Mas eu faço em parte porque eu vejo que as coisas têm mudado. Estamos em um período de enorme reforma. As instituições americanas que são muito boas por muito tempo, mas aí ficaram muito ruins rapidamente. Estamos nesse processo de tentar restaurar a confiabilidade em todo mundo. A USAID agora foi fechada formalmente. As pessoas foram despedidas. Suas funções legais, muito melhor do que muito antes do Departamento de Estado, muitas das ONGs nessa rede foram afetadas drasticamente por cortes do governo americano, e uma das peças que falta é a transparência com respeito aos arquivos, e-mails, registros, as avaliações das ONGs submetidas por Estado de governo, Olha isso. a coordenação entre o Estado e as serviços de inteligência, entre as ONGs, entre a USAID e as ONGs. Há um histórico forense de que precisa ser aberto por conta, deixar público para deixar de ser secreto. Eu creio que essa administração, esse governo quer trazer essa transparência. Eu sei que leva tempo, porque há muita coisa ali, mas eu também creio que é um exercício muito importante para os legisladores americanos compreenderem o que essas instituições estão fazendo aos países estrangeiros, para que o governo americano possa tomar as medidas para restaurar a confiabilidade e fazer as coisas corretamente. Tá aí, pessoal. Mike Pence, então, falando. Chegou até aqui no vídeo, queria agradecer de coração que você ficou até o final desse vídeo. Então, me ajuda aí um pouquinho mais, já clicando no like aí para ganhar maior alcance. Se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Eu te vejo muito em breve em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.